Voltamos para o segundo bloco do nosso programa sobre o impacto do neoliberalismo na cidadania. Estamos conversando com o professor Agostinho Ramalho Marques Neto. Professor Agostinho, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, citado pelo senhor no artigo que nós mencionamos há pouco, diz que a maioria dos profissionais da imprensa como que internalizou o ideário neoliberal de modo que agem de forma orquestrada sem necessidade de se orquestrarem. O senhor acredita que a mídia hoje é o grande aparelho ideológico do neoliberalismo? Ela é, sem dúvida alguma, um grande aparelho ideológico, não é? E essa internalização, ela não se dá apenas em significativos setores da mídia e possivelmente amplos e majoritários, mas ela se dá também na mentalidade das pessoas. Porque é aí justamente que se pode instituir a instância da dominação. A dominação é muito mais eficaz quando ela é voluntária. Isso Etienne Laboissy, já em 1548, ele, naquele belíssimo texto do Discurso da Servidão Voluntária, ele já colocava precisamente isso, que o fundamento da servidão está, antes de tudo, na vontade de servir do que no poder do tirano. O poder do tirano, diz ele, se dissolve se todos aqueles que são os súditos se recusarem a obedecer. Ele, inclusive, diz: não é nem preciso destituir o tirano. Não é preciso lhe tirar nada, basta não lhe dar aquilo que o sustenta. Então, a internalização, ela tem esse efeito psicológico de cunho eminentemente político de garantir uma submissão voluntária. Então a mídia veicula, mas a mídia veicula de alguma forma atendendo a uma espécie de demanda. As pessoas procuram razões para obedecer. E as pessoas procuram, digamos assim, certas compensações para a obediência. Ora, uma sociedade neoliberal se pode chamar perfeitamente de sociedade de consumo. Não se trata aqui do consumo. O consumo é algo absolutamente fundamental, é um dos elementos estruturantes de qualquer ordem econômica. É o consumismo. É o consumismo, é a ideologia do consumo. É o consumo que vai se colocar no lugar de preenchimento de uma falta que, a rigor, é impreenchível. Que consequências isso traz para o exercício da cidadania, professor? Isso traz um efeito absolutamente devastador no exercício da cidadania, porque cidadania é, antes de tudo, participação. O conceito de cidadania é um conceito ativo. Aristóteles, na política, já diz que o cidadão, é verdade que o cidadão grego é muito diferente, mas é o embrião de uma cidadania posterior. Ele já diz que o cidadão é aquele que participa da gestão da polis, digamos assim. Ou seja, a participação é ativa. E nós podemos dizer que a inclusão e a atividade são os dois traços mais essenciais da cidadania. O cidadão está sempre incluído numa ordem política e essa inclusão é ativa. O cidadão não é aquele que cruza os braços, delega para os seus representantes todo o poder de decidir por ele e fica apenas querendo usufruir os benefícios. Porque se ele faz isso, ele se oferece como presa. Certo. O seu representante vai, como faz de fato, agir muito mais em nome próprio do que em nome dos seus representados. Então, a cidadania, ela implica necessariamente reivindicação, mesmo naquele sentido etimológico que vem do latim, de pedir a coisa, de exigir a coisa. Ora, se eu internalizo uma determinada ideologia, segundo a qual o importante para mim é ter acesso ao consumo, eu abro mão de uma participação ativa. Eu abro mão de uma fiscalização daqueles que detêm o poder, do Estado, dos diversos poderes, contanto que eu tenha acesso a determinados bens, eu me abstenho da participação. É por isso que ele vai dizer que as pessoas, não apenas a mídia, mas as pessoas de um modo geral, elas, no que internalizam essa ideologia, elas agem orquestradamente sem precisarem se orquestrar. Muito bem, professor. Os direitos trabalhistas e sociais, em geral, eles têm sido um alvo permanente das políticas neoliberais que chegaram com força ao Brasil no início da década de 90. Na sua opinião,
quais as implicações desse modelo no campo do direito? No campo do direito, eu escrevi um artigo da impossibilidade de uma ética neoliberal. Porque veja bem, como não é que se consegue imaginar um espaço de ética quando o que domina é o consumismo? Há uma espécie de renúncia, não é? Há uma espécie de renúncia a essa participação. O neoliberalismo ele se caracteriza, antes de tudo, pelo utilitarismo. Não é? Há uma utilidade, é em nome desta utilidade que as pessoas, de alguma forma, se movimentam nos seus papéis sociais. Então, a utilidade ela vai ser justamente o avesso de uma ética que se definiria não pela utilidade, mas pela alteridade. Aquilo que fundamenta a ética é, antes de tudo, o reconhecimento do outro. Eu tenho defendido a tese de que democracia, antes de ser um regime político, que de fato é, democracia é, antes de tudo, uma ambiência, onde é possível a convivência das diferenças, a convivência dialética das diferenças. A democracia se afirma nas diferenças. Que diferenças são atentatórias à própria ordem democrática e que por isso devem ser reprimidas? Isso é uma questão que cada sociedade, em cada momento histórico, deve, da maneira mais ampla, decidir. Claro. Mas o que caracteriza a democracia é, antes de tudo, ser um espaço de diferença, ser um espaço de reconhecimento do outro. E ética é, antes de tudo, a possibilidade de reconhecer o outro como outro. O outro é outro no que é diferente. No que ele é igual, ele é uma espécie de projeção de mim mesmo. Então, quando não se afirma isso, quando se dissolvem, não é, os direitos em nome de uma pretensa eficiência, a gente cai numa espécie de vazio da democracia. O judiciário ele tem uma participação fundamental, porque na medida em que essas coisas vão se dando no eixo da utilidade, isso implica num certo esvaziamento do direito. Não é à toa que os direitos sociais, os direitos trabalhistas são logo um dos primeiros alvos do neoliberalismo. E aí se identifica o direito ao custo. Então passou-se a dizer, o trabalhador brasileiro é muito caro. Evidentemente que se as coisas funcionam dessa maneira, você não pode ter trabalhadores com muitos direitos, porque isso onera o valor do trabalho, isso onera o preço final da mercadoria e um daqueles tripés lá do neoliberalismo vai ficar claudicante, que é a competição. Se eu ofereço produtos caros, porque os meus trabalhadores têm direitos, eu perco a competição com aquele outro que reduz os seus trabalhadores a uma condição análoga de escravos e com isso conseguem baratear o valor da produção. Então, o que se vê, por exemplo, várias indústrias começam a migrar de países cujos trabalhadores já avançaram em suas conquistas e vão para outros onde os trabalhadores estão desprotegidos no que tange às leis trabalhistas, porque ali eles conseguem a redução de custos. Muito bem, professor. Nós precisamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, só um instante.